Saudações! Hoje nós iremos ler as palavras de Deus, que é vida, porque ela é fiel e ela cumpre verdadeiramente o que ela fala. Porém, como você tem que seguir o que está nela, você tem que crer. O ingrediente é crer nas palavras de Deus e seguir as suas direções. E assim, viver os resultados de estar debaixo da direção de Deus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. E Ele me traz aqui com uma palavra. Ele vai te dar a mão. Jesus vai mudar a situação que você se encontra. Jesus vai mudar a situação que você se encontra. Jesus vai te dar a mão que você tanto espera e precisa para sair desta situação. Creia em Jesus, creia nas suas palavras, porque de verdade, ouvir a voz de Jesus Cristo, do Filho de Deus, muda a tua situação. Se a voz que você ouve é a voz de Jesus, é a voz da sua palavra, vai mudar sim. Se você ouve a voz de Jesus, a voz das suas palavras, vai mudar sim. Então a palavra de Deus vem nos falar em João 5 sobre a cura de um paralítico. Eu sei que se você for do meio cristão, se você já entregou a vida para Cristo, você já conhece essa passagem. Você já deve ter ouvido essa passagem. Mas agora iremos ouvir novamente. Porque eu e você é que temos que ter fé de que Jesus vai nos ajudar. É eu e você que devemos orar e falar com o nosso mestre e falar com o nosso parente, aonde o nosso parente, Jesus Cristo, porque se você crer como eu creio, que antes de meus pais pensarem em mim, saber que eu estava no ventre da minha mãe, saber ali que houve uma fecundação, eu já existia no plano de Deus. Eu existo porque Deus quis. Eu existo porque Deus liberou uma palavra. Eu existo porque o ventre humano obedece à vontade de Deus. O ventre humano, o ventre de uma mulher, obedece à vontade de Deus. As células do corpo humano obedecem à voz de Deus. O corpo humano obedecem à voz de Deus. Então é eu e você que devemos beber a água viva, a água que Jesus nos dá. Nós é que temos que deixar sermos educados na nossa mente por Jesus Cristo. Sermos ensinados na nossa mente por Jesus Cristo. Quando Jesus ali está com os seus discípulos, e ali há um tempo junto com eles, e ali há um tempo se mostrando para eles, se fazendo conhecer, falando de Deus, falando de propósito, ensinando a eles a maneira correta de pensar, a maneira correta de agir, que não traria mal à vida dos seres humanos. Então, a aplicação da sua palavra, Ele mesmo sendo a sabedoria. Aleluia. E o próprio Jesus, Ele fala, Ele diz, vocês estão limpos. Aleluia, ali na ceia, vocês estão limpos. Porque quem limpou eles? As palavras de Jesus, a sabedoria, as palavras de Deus. Então dê tempo às pessoas, diz o Senhor. Tempo para as pessoas se arrependerem. Tempo para as pessoas escolherem. Tempo para haver uma metanoia. Tempo para haver uma conversão. Ou seja, essa pessoa deixa de andar pela mente humana
da sua natureza humana, de andar pelo físico, de andar por toda a aprendizagem que uma vida toda teve para ter então um novo nascimento. Então essa mente, ela deixa de andar pelo físico, pelo natural e passa a andar por fé, porque crê na palavra, porque crê em Jesus, porque crê em Deus, ouve a sua voz e a sua estrutura psíquica e a estrutura da sua mente está alicerçada, ou seja, a fortaleza da sua mente, o refúgio na sua mente é as palavras de Deus, está edificado na rocha, é prudente, construiu. E contra as palavras de Deus, o que é que pode derrubar? Qual vento, qual tempestade pode ficar de pé diante da rocha? Então, aleluia, glória a Jesus. Se você de verdade crê no nome de Jesus Cristo, você sabe, Jesus, tu és a vida. Porque tu disseste, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você ouve essas palavras, se você ouve as palavras de Deus, que anuncia a mim e a você, o Espírito Santo de Deus, você se movimenta, você clama, você pede a Jesus vida. E vida é ter a palavra de Deus dentro de você. Você vai fluir no Espírito Santo de Deus. Você vai fluir com a presença de Deus. Então, situações mortas, um vale bagunçado, disperso, impossibilidades físicas, não podem ficar de pé diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. A humanidade de José podia ter o matado. As ações de seus familiares podia ter o matado. Mas José se manteve vivo, porque José tinha sonhos de Deus no seu interior. José tinha sonhos de Deus. José carregava o favor de Deus. E não é diferente de mim e de você. Eu e você carregamos as palavras de Deus. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Se Deus habita em mim e em você, se a água que eu e você bebe é a água que Jesus dá, não é a água que o físico te dá, águas amargas, não é a água da serpente, não, é a água que Jesus dá. Então vai sair vida, vida que transborda, vida que transborda na vida de outras pessoas. Um interior curado, um interior vivo. Porque a palavra de Deus, ela traz esperança para mim e para você. É possível. É possível o Espírito Santo de Deus fazer uma circuncisão no coração da pessoa que você ama. É possível o Espírito Santo de Deus convencer, guiar, trazer a verdade sobre o pecado, a justiça e o juízo na vida das pessoas que você ama. Olhe para você. Você tem consciência de quando eu e você fomos desobedientes? De quando ouvimos a nossa própria voz? De quando não demos ouvido à lei de Deus? Quando que isso aconteceu? Quando que fizemos escolhas baseadas em sentimentos, baseado em cultura, baseado em aprendizagem familiar, baseado naquilo que queríamos e desejamos? Mas quando passamos a ouvir a voz de Deus, quando passamos a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala o que ouve do nosso Deus e Pai e que nos anuncia, então seremos bem-sucedidos, diz o Senhor. Porque isso aconteceu na vida de Josué. Josué conquistou território. Deus entregou as terras nas suas mãos. Por quê?
Porque Josué era conduzido pela voz de Deus. Traga para a sua vida. Traga para a sua vida. Você vai ver a vida deste homem, a qual nós iremos ler em João 5. A cura de um paralítico. É possível? Sim. É possível. Por causa de Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é as boas notícias. Ele está dizendo, eu sou ressurreição, eu tiro do lugar de morte e eu dou vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele está dizendo. É Jesus que está dizendo. É Deus que está mostrando o vale. É Deus que está mostrando a bagunça, tudo para um lado, tudo separado. É Deus que está mostrando. Mas qual é a palavra que Deus liberou? Lilian existe porque o pai e a mãe de Lilian desejou. Lilian existe porque o pai dela, que é espírito, ele decidiu que eu existisse. As células do corpo da minha mãe, como as do meu pai, podem ter dado forma a esse físico, a essa terra, mas a ordem que as células recebeu, que a fecundação recebeu, que orquestra o ventre de uma mulher e gera filhos, veio da parte de Deus. Então, o ventre de uma mulher anuncia a mim e a você que Deus pode fazer de algo pequeno algo grande, porque criou coração, criou intestino, criou cérebro e assim vai. Veja a forma que eu estou hoje. Então, o que uma palavra pode fazer na minha vida e na sua? O que Deus tem liberado nesta situação? O que Deus ele tem falado para você? Qual é a impossibilidade? Lília, o meu milagre não existe. O meu milagre não existe. Pois a palavra de Deus diz, a palavra de Deus fala que havia trevas e que Deus falou e o físico obedeceu. Aleluia! Então, se você crê que tudo existe por causa de uma palavra, que tudo existe porque assim Deus quis. Se você crê que Deus diz, eu amei tanto a humanidade de uma tal maneira, de uma maneira que não tem palavras, que eu enviei o meu filho. Eu enviei o meu filho, porque grande é o desejo de Deus de salvar você. Grande é o desejo de Deus para que você se arrependa, para que eu me arrependa, para que eu mude, para que eu abandone os maus caminhos e você também. E volte ao lugar da obediência. Porque quando conhecemos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Não é porque hoje eu estou na igreja, já caminho há tanto tempo com Jesus, que agora eu não posso estar em desobediência à sua palavra. Uma palavra que de repente não está aqui na minha consciência, uma palavra que eu não estou lembrada, mas que o Espírito Santo de Deus vai me lembrar. Para quê? Para me orientar, me posicionar no lugar da obediência. O que é obediência? É andar pela voz de Deus, pela lei de Deus. E o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a sua palavra, que deve orquestrar, dirigir a nossa vida. Você vai viver esse milagre de ouvir a voz do Todo-Poderoso que diz assim, eu tô com você. Eu estava falando com alguém que eu gosto bastante, uma pessoa lá da faculdade, uma amiga, uma irmã em Cristo. Eu digo que é a minha Eva, porque assim, ela chegou depois, né? Eu cheguei primeiro e só tinha, né? Só tinha eu ali que andava por fé e que cria muito em Jesus. Então, e a minha Eva chegou ali. Eu dizia pra ela, tu já parou pra pensar que quando eu e você sair de casa, Deus diz assim, eu estou com você, eu estou segurando na tua mão. Tu já parou pra pensar que Deus está pisando a sua presença nesse território?
Então, irmão, a presença de Deus abre caminho. A presença de Deus traz prosperidade. A presença de Deus traz conquista. A presença de Deus traz avanço. Aleluia, glória a Deus. Mas a presença de Deus em mim e em você, o seu favor, tem que ter a obediência à sua voz. Não é em cumprir a religiosidade apenas de ir para a igreja, comunhão com seus irmãos, gerando serotonina ali. Como é maravilhoso, você vai para a igreja, você volta diferente, porque ali está a presença de Deus. E a presença de Deus faz os nossos substâncias químicas se multiplicar. E nós voltamos para casa cheio de energia, diz o Senhor, porque a presença de Deus e o poder de Deus se manifesta ali quando estamos em união, quando estamos em comunhão, quando estamos unidos na sua presença. Você pode não ver o que está acontecendo no seu corpo, mas eu provei este domingo pelo discernimento que o próprio Espírito Santo de Deus, ele me falou. Eu cheguei em casa e aí eu fui fazer algumas coisas, tipo, fui lavar banheiro, passei pano na casa, passei a roupa do meu marido, tava uma semana sem conseguir passar porque meus filhos adoeceram, depois eu, e assim foi, aconteceu algumas coisas. Então veja, eu não tava conseguindo manter a minha rotina diária de atividades. Mas ali no domingo eu não cheguei da igreja e ali eu fazendo as coisas e eu vendo que eu tava com outra energia, outra... E aí o Espírito Santo, tá vendo? Aonde eu recebi essa força? Aonde veio essa energia? De onde me veio esse poder? De onde me veio essa energia? Ali, eu fui domingo para a igreja de manhã, eu estava ali na presença, Deus estava na igreja, os meus irmãos e a sua presença ali conosco, então nós não saímos da mesma forma. Então eu disse para ela, os humanos que olhassem para José, iria dizer assim, José é um sortudo. Na casa de Potifar, vê tudo que Potifar está fazendo por ele. Mas eu e você sabemos, por mais que as pessoas do Egito não soubessem, é o contrário. Potifar estava sendo favorecido, estava prosperando, porque naquele ambiente estava a presença de Deus, o favor de Deus na vida de José. José carregava um propósito. Você carrega um propósito. Você é único. Você é única. Você é escolhido sim por Deus. Você é escolhida sim por Deus. Não importa de onde veio a rejeição e o abandono. Não importa as ações que os seus próprios familiares, irmãos na igreja ou na sua família fizeram, não vai destruir o plano e o propósito de Deus, porque Deus te escolheu, Deus te enviou ao mundo. Deus não escolheu José quando ele já estava formado, grandinho, 17 anos, não. José, ele foi escolhido antes de ser gerado no ventre da esposa de Jacó. Aleluia! Eu e você não somos uma surpresa de Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus. Surpresa no seguinte assim, eu acredito que esse nem é o nome. Eu e você não somos assim, um plano B. De repente Deus decidiu. Não. Deus sabia exatamente por que enviou eu e você. Todos nós somos únicos e carregamos um propósito. Então Jacó, o seu pai humano, faz umas vestes coloridas para José. E essas vestes são rasgadas pelos seus próprios irmãos. Mas as vestes que Deus entregou a José, o anel que Deus colocou em José, a família que Deus entregou a José, a posição que Deus entregou a José, homens não tocaram. Homens não tocaram. Então há esperança sim. Por que eu falo tanto temos que ouvir a voz de Deus? Porque a minha vida muda, a tua vida muda, se nós formos orientados
pela palavra de Deus. Vou falar de uma forma que eu e você entenda, que eu e você compreenda. Então, você fala, não seja desobediente, isso já nos dói. Desobedecer é desobedecer a lei de Deus, a orientação de Deus. É estar contrário à sua palavra. Então, se você está numa posição contrária, se você está numa posição de desobediência, você está atraindo a maldição e não a bênção. Quando Josué, ele segue em cada passo, em cada direção, em cada território, com a estratégia de Deus, com o que Deus fala, irmão, tu ficava dando voltas em uma cidade fechada? Eu posso trazer vários testemunhos de fé aqui. A minha vida rompeu em fé. A minha vida rompeu em fé. O físico não estava manifestando nada, mas Deus, ele liberou uma palavra. Eu fiquei debaixo dessa palavra, dirigida por essa palavra, manifestando o que ele queria que eu fizesse e crendo que Deus ama a família, crendo que Deus ama as pessoas, crendo na sua palavra que diz, eu criei o homem, eu criei a mulher, a minha imagem e semelhança. Então tudo que é fora disso não é obra de Deus. Não é obra de Deus. Essa estrutura psíquica pode ter sido criada pelo maligno. Na hora que eu e você dormiu, na hora em que eu e você não viu, então ele criou essa estrutura psíquica, colocando joio, colocando engano, colocando mentira. Mas Jesus Cristo é a nossa esperança, porque ele disse que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Então toda a estrutura psíquica que diz que não é a semelhança e a imagem de Deus, podem ser destruídas pela fé. Então clame, então ore, com fé em Jesus que diz, para os homens é impossível a salvação. Mas Jesus disse, para Deus nada é impossível. Então você vê aqui a história de Nabucodonosor, você vê a história de Naamã, você vê a história de Jacó, você vê o meu testemunho que eu falo aqui, você vê a história de Abraão, você vê que o pai de Abraão sabia onde queria chegar, mas não chegou. Abraão chegou por causa do projeto. Que projeto, Linha? Palavra, presença. E Abraão dava ouvido à voz de Deus. Quando ele colocou ali H no projeto, e ali Deus fala com ele, né? Com Abraão. Falando uma linguagem para eu e você entender. Abraão, segue o que a gente combinou. Segue o que a gente combinou. Faz o que eu tô te dizendo. Então, houve a intervenção de Deus ali na vida de Sara. Quando ela vai ali, né? Abraão por amar a própria vida. Então, a palavra de Deus suscita em nós esperança. Então não é à toa que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então Lázaro está dentro de um túmulo, tem pedra, tem laudo, tem decreto, porém Jesus chega no cenário. Jesus chega no cenário para manifestar o seu poder. Nós sabemos que ele foi para o túmulo por conta de uma enfermidade. Nós sabemos que enfermidade é algo deste mundo, não é algo que nós teremos lá no céu. Então Jesus se manifesta para destruir as obras do diabo. Nós estamos neste mundo aonde a palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz no maligno, jaz naquilo que é mal, naquilo que é perverso. Há muitos perigos para a nossa fé, para matar a nossa fé em Jesus, porque Jesus é vida. Se Jesus não está dentro de você, se as palavras de Jesus não estão dentro de você, se você não entregou a vida para Ele, se você não tem o Espírito Santo de Deus, me responda, você tem vida? Não tem vida. Porque Jesus disse, eu sou, é Ele que é a ressurreição e a vida.
Então, nesse relacionamento com Deus, nessa oração com Deus, clame pelo nome de Jesus. Jesus, eu clamo. Jesus, eu oro. Jesus, eu te peço, porque só tu podes salvar o homem. Só tu podes realizar essa obra. E nós cremos na tua palavra. Jesus, nós cremos que tu pode trazer para o nosso casamento, para os nossos relacionamentos, para o ambiente que nós estamos, aquilo que não existe, aquilo que ainda não foi criado, aquilo que ainda não foi manifesto, mas basta uma palavra tua, basta o teu querer, basta a tua vontade, e o físico ele vai manifestar a tua palavra, ele vai criar o que não existe, ele vai liberar o que está preso. Jesus, nós clamamos pela tua voz, pela liberação, pelo teu decreto, pela tua palavra, pela tua finalização, pelo teu querer. Aleluia, glória a Deus. Como que Jesus não vai atender o teu pedido? Ele não está atendendo porque você não tem pedido. É o que diz a palavra. Como que Jesus não vai querer dar vida ao teu filho? Como que Jesus não vai querer converter aqueles que tu ama? Como que se Jesus veio para salvar, se Jesus veio para libertar, se Jesus veio para curar, se Jesus veio para dar novas vestes, se Jesus veio para salvar o homem caído, o homem desobediente, o homem que transgrediu a lei de Deus, o homem que está debaixo da maldição, será que Jesus, ele não vai atender a esta oração que está alinhada com o coração de Deus? Será que Jesus não vai atender aonde você reconhece a obra destruição família, a obra destruição relacionamento? Não vem de Deus. Mas o problema é que nós não falamos a verdade, que somos Tomé, que precisamos ver para crer. Nós não falamos que não cremos. Nós não falamos como aquela mulher, não mintas para mim, ou seja, eu não quero alimentar a esperança. Não é que ela não crê, ela não queria ter esperança de que isso podia acontecer. O que você precisa falar para Jesus? O que você precisa falar para Ele? Isso é real. Isso é real. Você vê homem e mulher, às vezes, com a cabeça virada os dois. E os filhos sofrem. Pergunta a um filho se ele quer que os pais vivam separados. Eu não estou dizendo para pais viver junto e o ambiente ser um inferno, briga, confusão. Não. Então, se você orar para que no ambiente que você está, na criação dos seus filhos, haja paz e saia esse espírito de confusão, e saia esse espírito que adoece e traz enfermidades para você e sua família, tu acha mesmo que essa oração não está alinhado com a vontade de Deus? De que haja paz nesse ambiente, de que haja restauração nesse relacionamento, de que haja conversões nessa mente de mulher e de marido, de que haja alinhamento de mentes, de que haja união nessas mentes, aonde a própria palavra diz que o que deixa pai e mãe e se une com a sua mulher. Então o homem e a mulher têm que viver unido. Se tem confusão, Agar está no meio. Então você entende por que Agar tinha que sair. Porque Agar no meio trazia confusão, desconforto, desentendimento, mal-estar. Mas aquele casal construíram aquele ambiente com os seus desejos, com as suas ideias, com o que estava acontecendo na cultura. Sim, porque aquilo se fazia. A mulher não podia gerar, então ela podia ser mãe por meio da sua serva. Mas aquele não era o plano de Deus. O plano de Deus era Isaac, cumprimento de palavra naquele ambiente. Aleluia, glória a Jesus. Então, por eu ouvir as palavras de Deus,
por eu passar tempo com Jesus. Eu tinha fé, mesmo com a situação ao caos, de que Ele podia mudar sim. Porque o que eu estava pedindo e o que eu estava vendo não era de Deus. Bagunça não é de Deus. Confusão não é de Deus. Desentendimentos não é de Deus. Mas alinhamento, veja, o povo com Josué alinhado, todos eles debaixo da palavra, eles estavam prosperando. Mas um que decidiu cobiçar, que decidiu pegar o que não era seu e esconder dentro da tenda, trouxe o quê? Eles começaram a perder e a fugir dos inimigos. Então aí Josué, eu acho interessante essa palavra, que Josué ele vai, para a presença de Deus. Veja, alguém que prospera, alguém que avança, é alguém que dá ouvidos à voz de Deus. Irmãos, eu não sou melhor do que você, mas se você quer saber sobre esse ingrediente, sobre esses resultados, você tem que ouvir e ser dirigido pela voz de Deus. Eu tenho buscado esse hábito. E a cada dia mais em pequenos detalhes. Até quando eu quero fazer uma consulta, que ele me dirija, que ele me indique um profissional, que ele coloque no meu caminho, que ele abra os caminhos, por exemplo. Então isso é direção, isso é relacionamento. Você tem um convite para ir para uma festa, você nem pergunta se pode ir. De repente, quando sair de casa, vai ter um tiroteio ali perto daquela festa. Mas isso é quando você crê que Deus precisa te dirigir, que Jesus é a tua esperança, que você vai viver. Tem que crer em Jesus para ir para esse lugar. Sair de eu consigo andar só e diz, não, eu preciso ser dirigida, porque eu sou limitada, eu sou humana. Eu preciso dar ouvido à voz de Deus, à presença de Deus em mim, o Espírito Santo, que vai falar as palavras de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar as palavras de Deus. Então é o que o Senhor está dizendo para mim, para você. Tenha esperança. Não é oração com cobiça, porque você quer o que o outro tem. Não é a oração de inveja. Você está sofrendo internamente, os ossos correndo, porque você quer ser a outra pessoa. Não. Não é oração de ostentação, eu quero ter. Não. É oração alinhado com a vontade de Deus, com o coração de Deus. Ana, ela orou alinhado com o céu e o seu ventre passou a gerar. Não era só para gerar, para ter um filho, para mostrar para Penina que também gerava. Mas um filho a qual ela dedicou ao Senhor. Estava alinhado com o propósito de Deus. E depois ela teve muito mais filhos, como nos diz a palavra. Então, a palavra de Deus vem nos falar. Lá em João 5,14. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele. Escute. Escute, ou seja, dê atenção. Escutar é dar atenção. Você pode ouvir aqui a palavra que Deus traz para nós e não dar atenção. Atenção é praticar, é seguir essa direção. A direção de crer em Jesus, a direção de buscar direção em Jesus, a direção de orar a Jesus, de falar a Jesus daquilo que você quer, de realmente pedir. Veja, eu tenho filhos, nós temos 4 filhos e uns são de não falar e os outros são de falar. E algo que o meu Espírito Santo estava me mostrando, meu filho mais novo fez um aniversário agora e ele ganhou um carro elétrico que o pai comprou, porque ele disse o que queria. E o pai comprou com toda a satisfação. E ele ficou mega feliz. Já outros não falam. Então como eu vou saber o que meus filhos querem se ele não falar? Porque há prazer em mim comprar. Há prazer em mim dar. Se eu sou assim, imagina o nosso pai.
Eu disse pra Deus que eu queria comer uma coisa diferente, assim, andar em fé. Deixa eu te falar um testemunho rápido. Eu comi uma coisa diferente, então há 3 anos em casa, né, há mais de 3 anos já, e eu nunca mais tinha feito uma viagem. Eu viajava, né, quando eu trabalhava pela empresa, e eu me lembro que eu me desfiz de carro. Hoje nós temos um carro para a família, mas na época eu me desfiz com contentamento, com gratidão, andei de ônibus. Não tinha para que nós pagarmos parcela de carro, né, irmão? Meu esposo tinha um carro da empresa, e pra gente termos um segundo carro ia ficar apertado naquele momento. Mas eu fui me desfazendo. Deixa eu te falar algumas coisas. Primeira, quando Deus me deu a direção, depois de 2 anos, 1 ano e meio, eu não me lembro exatamente, porque não tava pra falar essa palavra, mas pra você entender a fé. Deus me deu uma palavra pra eu estudar uma área. E aí a gente fez contas, né? E meu esposo falando das contas, eu disse, ó, se é uma direção de Deus realmente, Deus vai mandar os recursos. Porque é Deus que quer. A jumentinha tava lá. O lugar para eles fazer a ceia tava lá. Então veja, aquilo que faz parte do propósito, do projeto, será que Deus não vai dar? Moisés aceitou o conselho do sogro. Moisés, você não pode fazer isso sozinho, você não aguenta, nem você nem um povo. Ou seja, Moisés, peça ajuda. Fale, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda. Sua limitação. Ele atendeu ali o conselho do sogro. Então aí aconteceu a primeira promoção do meu esposo. Antes de acontecer a promoção, nós tínhamos que fazer a matrícula. Aí eu achei lindo, né? Porque aquilo que Jesus estava realizando na minha vida, ele via e ele testificava e ele se alegrava. Eu me lembro das palavras dele, ele dizia assim, menina, é de Deus mesmo esse negócio. Tu não acredita que eu ganhei uma premiação assim, aí era um valor em dinheiro, que é justamente a parcela de tu fazer a matrícula da faculdade. Glória a Deus. E aí para manter a faculdade? Então foi a primeira promoção dele, depois de 10 anos na empresa, ele nunca foi promovido. E eu deixei de trabalhar, então Deus me dirigiu a fazer essa direção, então ele teve a primeira promoção, depois de 10 anos trabalhando numa empresa. Veja o que Deus faz. Veja, mas eu estava internamente já trabalhando contentamento, gratidão, que se você ouve a restauração da alma, você já deve ter visto que eu fiz algumas coisas, né? Quando identifiquei ingratidão, pensamentos negativos, pessimista. Então, houve algumas ações minhas que, assim que o Espírito Santo trouxe, a gente vai revisando, refalando, não é? A segunda coisa, eu me preocupava porque a minha filha de 18 anos, eu sempre sustentei, eu sempre dei as coisinhas pra ela, embora que meu esposo, desde que ela era pequenininha, sempre assumiu essa parte, né, financeira, ajudava também com o maior gosto. Ela chama ele de pai desde que era pequenininha, porque quando eu conheci ele, ela tinha 2 anos e meio e ele tinha uma filha de 1 ano. Então, o que me chamou a atenção e me fez ter um relacionamento com ele foi a dedicação dele com a filha. Então, eu vi que ele poderia ser um bom pai para minha filha ali, né? Que não ia fazer nenhum mal à minha filha, porque eu pensava muito nela. Então, eu tinha essas preocupações. Vou sair da empresa e ela, né? Porque eu gosto de dar as coisas para meus filhos. Mas Deus, ele me deu palavra para os meus filhos, palavra dele, garantias dele. Então, aí quando aconteceu dela prestar o vestibular, e aí eu acreditava, né? Porque ela sempre gostou de estudar, que ela ia passar na federal, né? Numa universidade que ela não precisasse pagar, e aí eu ia ficar tranquila. Mas aí eu ressignifiquei, ela não passou, ela foi fazer cursinho para tentar de novo. E eu tinha na minha mente, Deus vai sustentar Ismael, Deus vai abençoar Ismael, Deus vai fazer algo para, se ela não, porque ela ia tentar de novo, né? Se ela não entrar na federal, ela vai fazer uma particular. Eu já tinha ressignificado isso na minha mente. Não é a faculdade que vai definir o futuro dela, mas é a presença de Deus, é a bênção de Deus que vai fazer ela crescer, que vai fazer ela prosperar e ela ser bem-sucedida. Eu creio na palavra. Eu não vou te dizer as palavras que Deus liberou, mas você vai entender. Então,
Pra minha surpresa, no de repente, eu já nem pensava, não tava aqui sofrendo psiquicamente, porque minha filha não passou na federal, nem senti que ela era inferior porque ela não passou. Não havia isso dentro de mim. Não havia esse sofrimento psíquico, essa aflição psíquica, esse endesamento, mesmo não desmerecendo, porque é uma boa faculdade, tem excelentes profissionais, não é? Mas eu fiz uma escolha e eu me preocupava com o futuro dela, com bancar ela, né? Então aí, de repente, chega a notícia no meio do ano, aonde ela conseguiu a vaga na federal. Quem olhar vai ver só o mérito dela. Claro que ela fez a parte dela nos estudos. Mas eu creio que foi Deus que abriu essa vaga. Que foi Deus que abriu esse acesso. Assim como abriu para Esther. Que foi o favor de Deus que a colocou lá dentro. Veja o que Deus fez pela minha filha. Veja o que Deus fez pela minha filha. E você vê que em todo o processo eu estou contente. Eu conversava com Deus sobre as coisas. Mas veja que Ele está cuidando e está cumprindo o que Ele prometeu. Então, aí aconteceu isso, né? Dessa surpresa, dessa honra, de Ele trazer essa paz, né? Pro meu interior, assim, não que eu estivesse perturbada, mas em ela estar porque assim, eu não poderia pagar uma faculdade cara para ela. Estou sem trabalhar e sobrecarregaria financeiro o meu esposo, mas Deus podia fazer alguma coisa. Eu cria que de algum lado vinha. Mas então Ele colocou ela na federal, abriu uma vaga para ela ficou muito feliz. E engraçado que ela queria trabalhar. Veja, isso é fé. Então, quando eu ia trabalhar, eu não queria, porque eu fui trabalhar muito cedo por conta de necessidades básicas. Mas eu não queria isso pra ela. Isso é testemunho, tá, irmão? Eu não queria isso pra ela. Eu queria que ela fizesse o que ninguém da minha família fez. A gente sempre foi trabalhar cedo, sempre foi atrás de dinheiro. E ninguém conseguiu pegar dinheiro até hoje. Então, por isso que não é que eu não goste de dinheiro. Eu gosto. Eu necessito, mas eu não corro atrás dele. Eu tenho isso na minha vida. Porque eu tenho exemplos de pessoas que vivem atrás dele e ninguém pegou. Então, por que eu vou correr atrás dele? Ele vai ser uma consequência. Ele vai ser Deus mandando, ele vai ser correndo atrás de mim. Eu tenho isso dentro de mim. Então, é por isso que eu não vivo correndo para ter as coisas. A gente é educado na mente desde pequena. Eu não posso te dar isso porque não tenho dinheiro. Não. E hoje eu tô me policiando para dizer aos meus filhos, quando ele pede alguma coisa, eu não posso te dar, não é o tempo. Você acabou de pedir, qual é o próximo espaço? Espere. Vá colocando aí no carrinho do desejo. Eu sempre vou dizendo isso para eles, mas não é porque eu não tenho dinheiro. Porque não é a minha conta. A conta, o homem fez um banco, não é? E não é desmerecendo, mas o homem fez o banco, isso aqui é da terra. Não é o que eu tenho lá que define se eu sou rico ou pobre. Porque aqui é humano, aqui é físico. Aqui nesse banco do homem eu posso estar zerada, mas não é a realidade do céu. Eu sou filha de Deus, do Altíssimo. Você acha que ele não é mais rico do que a pessoa que criou um banco? Claro que é. Então isso é uma mentalidade, isso é fé. Então, veja. E aí eu não queria discutir, porque na minha família eu vi muita discussão, e discussão não leva a lugar nenhum. Quando ela falou que queria trabalhar, eu não queria internamente, falei pra ela. Mas eu fui orar. Eu fui orar e deixei, ela fez todo o processo, ela passou. E mesmo eu não querendo, eu disse assim pro Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida dos meus filhos, porque tu tens um propósito com cada um deles. E talvez a minha vista humana, isso seja algo que vai dar mal. Que isso que vai ser vergonha, vai ser ruim. Mas isso é minha visão. Mas eu vou confiar na tua palavra, naquilo que tu me disseres. Se realmente é teu, eu vou ficar feliz que ela continue, que ela passe e que ela vá trabalhar. Mas se isso é obra do diabo, se é ele com as patinhas dele, Pai, no nome de Jesus, eu creio que será destruída. E fiquei na minha, ela fez a seleção, ela passou, já ia para documentação. E eu tinha orado e estava em paz. E então foi quando chegou porque ela queria trabalhar para pagar a faculdade dela, né? Aí foi quando chegou a mensagem da federal dizendo que ela tinha conseguido uma bolsa. E ela mesmo, com a boca dela, disse, mãe, eu não quero trabalhar. Eu vou focar
na faculdade. Então, veja, eu não precisei estragar meu relacionamento com ela. Eu fui pra oração e orei. Isso é fé. Porque eu podia dar lugar ao desespero. Eu podia dar lugar ao desespero porque eu tenho experiências nas famílias que pulou processos e etapas e se deu mal. Porque uma escolha errada vai paralisar você. Uma escolha errada vai colocar você numa direção ruim. Se a voz que você estiver ouvindo for a voz das suas necessidades básicas, a voz das suas emoções, a voz dos seus sentimentos, a voz dos familiares que estavam incentivando muito ela a trabalhar. E eu era a única que não queria, nem eu nem meu esposo, mas outras pessoas estavam. Então estavam no ego dela, né, apoiando a decisão dela, mas eu não fui discutir com a minha filha. Então, a voz de amigos, eu não sei. Mas a voz de Deus não vai te colocar na direção errada. Porque Jesus fala aqui, eu vou terminar. Jesus diz a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Pecar é desobediência, desobedecer a lei de Deus, a orientação de Deus, a voz de Deus, a direção de Deus, as palavras de Deus. Então, se você ouvir a voz errada, você pode ficar paralisado como este homem. E aí você vê, chegou a notícia de que ela conseguiu uma vaga na federal. Ela mesma, com a boca dela, falou: mãe, eu vou focar nos estudos. Agradeceu a empresa, foi lá, encerrou o contrato. E eu fui com ela, viu, para assinar o contrato. Levei ela a primeira vez. Ela ainda não tinha iniciado. Como ela ia ser jovem aprendiz, ela só tinha iniciado um cursinho, mas não estava na empresa ainda. Então veja, Deus mesmo fez uma intervenção. E a intervenção dele não destruiu meu relacionamento com a minha filha. Agora eu tive fé. Se realmente estava no processo e no propósito da vida dela, ela já trabalhar nessa idade, ela já ir nessa idade, ok, eu continuava confiando em Deus. Que o diabo não ia destruir o futuro da minha filha. Mas pedi a Deus uma intervenção. Disse: se isso é obra dele, destrói no nome de Jesus. Intervém por mim. Então isso é em oração. Outras coisas eu falei, claro, em oração, que eu não vou revelar aqui, mas só para você entender. E a outra coisa, veja, como que Deus destruiu a obra que já estava, vamos ver, a obra que não é o caso, né? A obra daquele que construiu a forca para Mardoqueu. Já estava construída. Mas aconteceu o projeto? Não. Porque houve uma intervenção de Deus. A voz de Deus, a direção de Deus. Por mais que a palavra não fale, se Esté jejuou e orou, com certeza Deus a dirigiu aqui na sua mente. O Espírito de Deus a dirigiu. Deus a dirigiu porque aquele povo era o povo de Deus, é o povo que Deus ama, que estava sob um decreto e Deus iria agir no físico pelo seu povo. Deus vai agir por você. Deus vai intervir por você. Mas você precisa ir para este lugar. Não é que vai acontecer na sua vida igual a minha, mas o lugar que eu fui, o lugar dos pés, o lugar do aconselhamento, o lugar da confiança, o lugar da fé, da esperança, da petição. Este lugar é único. Este lugar só é possível por causa de Jesus Cristo, que por causa dele podemos entrar na presença de Deus, por causa dele podemos falar com Deus, por causa dele esse relacionamento foi restaurado, esse relacionamento é possível por causa do Filho. Então, a segunda coisa que eu pedia para Deus, né? Eu já tinha essa palavra de que eu ia viajar, mas não tinha acontecido ainda no físico, mas eu já tinha essa palavra. E eu vinha dizendo pro pai: poxa, pai, queria comer uma coisa gostosa. E eu fui, ministrei uma palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, em uma das ministrações, onde eu dizia, como eu acabei de falar, não é a conta do banco que define que eu sou rico ou pobre. Porque eu recebi uma viagem de avião, eu fui para outro lugar, num hotel maravilhoso, caríssimo, veja, dinheiro zero na conta, viu? Zero meu dinheiro na conta, tudo grátis. Entrei lá no hotel, um fim de semana, só eu e meu marido, veja. Assim, só eu e meu marido, a gente não foi com os filhos, né? Teve outros casais. Então, veja, eu e meu esposo no hotel,
Dentro do hotel, só no meu quarto, tinha cápsulas de café expresso. Ali, aqui, pra mim não é besteira, porque eu amo café. Não amo mais que Jesus, mas eu gosto bastante. Então, o mimo, você vê Deus nos pequenos detalhes. Eu entrei num ambiente com tanta comida que para entrar nesse ambiente pagava 4 mil reais. Então, 4 mil meu, 4 mil meu esposo, 8. Não foi eu que paguei, tá? Não foi eu, quase, né? Transfere esse Pix pra minha conta. Mas, olha, quando isso aconteceu, gente, eu chorei, eu disse, olha a palavra, Deus já tinha dito, realmente é verdade. Não é a conta, não é o seu estado, que isso foi de repente, que define que você é rico, que é pobre. Eu sou filha de Deus. Se Ele quiser, eu posso receber um convite agora e agora pro internet. Você tá entendendo que não há... Veja, Sara não gerava porque estava sendo impedida mesmo. Porque era estéril, mas no tempo que foi de ela gerar, o ventre do humano, o ventre da humana, na verdade, o ventre da humana, as células daquele corpo, o útero que foi feito para guardar o bebê, teve que acolher a vontade de Deus. Então eu já estava transcendendo dessa mentalidade de escrava para filha e já vivo as promessas de crer na palavra de Deus. E isso tudo, escute, contentamento, gratidão, não era com inveja dos outros, não era cobiçando o que ninguém tinha, eu não ficava me sentindo inferior porque alguém viajava, porque alguém tinha, não isso. Então, Deus fez isso. Então eu estava neste lugar, passei um final de semana muito bom com meu esposo, ganhei presente, irmão, deixa eu te contar algo nessa viagem. Eu estava há um bom tempo querendo comprar, né? Como eu te falei, né? Letícia, né? A minha filha, ela queria muito um fone. E eu não tava com dinheiro para comprar. E eu queria dar um fone bom. Então, irmão, se eu quero dar uma coisa boa à minha filha, imagina Deus. Como Jesus do céu. A gente não pede. Depois fica lá, cheio de dedinho. Porque o pai... quer dar uma festa pro filho que se arrependeu e voltou para casa. Da parábola ali do filho pródigo. Meu Deus, eu olho quando eu vejo meus filhos obedecendo, seguindo a minha direção, como meu coração se alegra. Imagina Deus quando vê uma pessoa arrependida, abandonando o mau caminho, abandonando a direção errada. Aí você tá lá com o pai, você tem tudo disponível e você não pede porque não quer. Eu não sei o que foi construído na sua mente, mas eu aprendi que Deus, Ele é o meu Deus, mas Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Eu só existo porque Deus, Ele quis. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você, mesmo com eu e você com cabelos brancos. Se Ele deseja nos salvar, se Ele só quer o nosso bem. Mas veja, a transformação, a mudança, quando nós ouvimos a sua voz. Jeremias, ele passou por muitas coisas, mas quando a Babilônia invade, o próprio Nabucodonosor traz presentes, pergunta para onde ele quer ir. Então quem não acreditou, agora vê a palavra de Deus se cumprindo. Quem falou, agora vê Lázaro saindo do túmulo. Quem zombou de você na cruz, da vergonha, agora está vendo você vivo. Quem viu você 38 anos perseverando, esperando, acreditando que podia voltar a viver, vai ver você carregando a maca e seguindo a vida. Porque Jesus é assim, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é o Filho de Deus em nosso meio, Ele é o sem pecado, Ele é o amado. Eu não sei com palavras definir, porque Ele tem tanta paciência comigo e contigo, porque Ele nos ama tanto, porque Ele acredita em mim e você, porque Ele tem feito tudo para nos ajudar, mas eu e você precisamos buscar, eu e você precisamos falar, eu e você precisamos crer, eu e você precisamos se converter na mente e andar por fé, andar pela palavra e parar de andar por tudo que aprendeu.
sonhos, mas passar a viver daquilo que o Espírito Santo de Deus fala, daquilo que o Espírito Santo de Deus anuncia, daquilo que o Espírito Santo de Deus diz. Sendo bem simples, para que aqueles que ainda não têm contato com essas palavras possam, no mínimo, ir para os pés e chorar e dizer: Jesus me guia, Jesus me enche, Jesus me dirige, Jesus me ajuda. Mas que ajuda você quer? Eu quero, Jesus, que os demônios saiam da minha filha. Eu quero, Jesus, ser curada. Eu quero, Jesus, que o fluxo de sangue seja estancado. Eu quero, Jesus, não precisar mais tomar essas medicações. Eu quero, Jesus, ter vida. E a tua palavra diz que tu és a vida. Então, Jesus, ajuda-me a sair deste lugar. Ajuda-me a romper. Ajuda-me até aí além de onde meus pais foram. Jesus, salva. Jesus, muda. Jesus, dá um novo coração. Diga para Jesus o que você quer. Nenhuma dessas palavras está desalinhado com o que Jesus quer. Ai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, sim, pra gente ver. Lindo. Eu abri a minha boca, então, como a gente tava em um local onde tinha uma feirinha, sabe? E que vendia coisas baratas, assim, eu ia comprar um fone, né? Ia aproveitar que eu tava lá. Eu ia comprar um fone mequeté, um fone genérico pra dar a ela, que ela queria muito, já tinha muitos meses que ela tava pedindo. E é lindo, Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é muito lindo. E aconteceu algo e eu não pude ir. Eu aprendi muito nessa viagem. Que eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso de verdade confiar mais em Deus. E ali não deu pra ir. Eu comecei a reclamar assim, né? Com meu esposo. Poxa, a gente devia... E o que eu devia ter feito? Porque tem a aprendizagem. Ah, não deu pra ir, tudo bem. Deus vai mandar por outra maneira, né? Já que deu errado, não é essa a vontade de Deus, ressignificar de uma forma saudável. E não me entristecer, porque eu me entristeci, porque eu tava com essa expectativa de ir até o lugar, comprar e voltar com o fone. Porque eu já tinha tentado comprar, mas aí quando eu fui comprar o original, era caro, né? E meu esposo, assim, não tem essa... Não é feito eu, assim, sabe? Ele prefere... Ele não comprou, enfim. Não era pra ele comprar, então. É porque Deus queria me dar. Então, a impossibilidade que é Deus mesmo que quer se mostrar. E aí, a gente tava com um casal de amigos e eu falei assim: pra eu ganhar um fone hoje, só um milagre. Porque deu errado, então a gente saiu, enfim, foi muito bom, muito bom. Quando a gente chega no hotel, acho que umas 11h30, meia-noite. Irmãos... A empresa de turismo, né, o evento em que nós estávamos, deu de presente, de lembrança, um fone novo na caixa de marca. Tava lá, estatalado junto de uma foto minha com meu esposo. Irmãos, quando eu olhei aquilo, eu fui pro banheiro tomar banho, mas eu cantei a Deus, mas eu não me lembro se eu chorei, mas acho que sim, porque eu sou chorona, né? Sou chorona não, assim, sou bem emotiva, sou bem afetiva. Então, meu Deus, mas eu ia e ao mesmo tempo eu fiquei, meu Deus, eu preciso confiar mais em ti. Irmão, tinha um fone lá. Tu tá entendendo o que Deus fez? Então, veja. Mas isso, veja, já há mais de 3 anos que eu saí do trabalho. Então, eu comi bastante. Então, eu queria só comer algo diferente. Eu ganhei uma viagem, ganhei muitas comidas, ganhei presentes. Ganhei um momento com meu esposo, que foi muito, 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 muito bom. E não foi coisa assim, não. Foi coisa boa mesmo. Cada comida deliciosa. Então, sim, Deus, Ele faz sim. Tinha algum mal no meu pedido? Eu dizer pra Deus que eu queria comer uma coisa diferente? Eu dizer pra Deus que eu gostaria de fazer uma viagem com a minha família? De a gente ter esse momento de alegria? Aonde que essa oração é errada? Mas eu podia pegar minha mente, começar a trabalhar, fazer um monte de coisa para que eu pudesse ter essas coisas. Você tá entendendo? Então confie em Deus. Jesus pode sim. Então o que eu vivo são milagres, presentes de Deus, obediência à sua palavra, confiança na sua palavra.
eu e meu esposo, a gente olhando para nós, e uma das gratidões que nós temos muito por Jesus é: Jesus, muito obrigado por ter educado a nossa mente, por não ter nos deixado desistir um do outro. Meu marido fala assim, né? Meu Deus, se eu estivesse agora longe dos meus filhos, longe de você, eu estaria muito arrependido. Eu estaria muito triste, numa vida vazia. Então veja, aí eu podia me orgulhar, né? Como Nabucodonosor, olha o que eu fiz. Não foi eu, irmãos. Estruturas psíquicas construídas na mente de pessoas, só Jesus destrói. Só Jesus destrói. Eu não sei como foi construído aquele momento do ápice no meu casamento, na vida daquela pessoa que eu amava. Eu era uma boa esposa, eu era presente. Eu era muito dedicada à família, muito dedicada a ele, lamparina acesa. Vivia para a minha família e meu casamento. E por que aquilo aconteceu? É um momento que eu e você não vê. Naquela época, o meu esposo assistia muita novela. E uma das coisas que o Espírito Santo já tinha me mostrado é que na novela você é educado na mente de que traía uma necessidade, né? Então você tá mal com a sua esposa, conhece uma secretária lá na empresa, então você não tá bem com a sua esposa, ali então é uma necessidade de traição. É normal se apaixonar, é normal. Mas veja, quando eu olho pra nossa história, olhando pra agora, como que eu e ele vive coisas tão boas hoje, mesmo passando por tudo que a gente passou. Porque existiu perdão, existiu paciência, existiu fé de que Jesus vai trazer alegria para o nosso casamento, de que a cidade que hoje está em ruínas, não é? Estava em ruínas. O próprio Deus vai dar o material para a gente construir, para a gente levantar. Por quê? Porque a obra família é de Deus. Porque Deus não tem prazer no divórcio. Então, se ele não tem prazer, tu acha que ele não vai dar toda a munição para que eu, este homem, possa criar com a palavra, com Isaac no meio, a palavra de Deus nesse casamento? Porque eu sou imperfeita e ele também. Mas veja, o que nós vivemos hoje não é obra nossa. É obra da fé em Jesus, é o que Jesus pode fazer, é o que sua palavra pode realizar. É a nossa fé nele, porque dependendo da situação, às vezes você não tem fé em mudança. Porque veja, olha a história deste homem. Eu sei que está um pouco longo, mas meditação existe muito disso. Nós precisamos pensar. Veja, a palavra de Deus diz assim, ó, que este homem, veja, lá no 5:3, perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam, havia uma espera ali naquele lugar, o movimento da água, porque de vez em quando havia ali uma oportunidade. De vez em quando havia ali uma oportunidade. Um anjo do Senhor descia e agitava a água. Um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Sarava de qualquer doença. Sarava de qualquer doença. O sobrenatural acontecendo ali. Então eles tinham limitações físicas. Mas o sobrenatural, o poder de Deus, de vez em quando ali se manifestava ali quando o anjo, né? E então, o primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Irmão, é a palavra de Deus que está dizendo assim. Não, só essa doença tem cura. Não, o que a palavra de Deus diz é que sarava de qualquer doença. Então eu não sei a doença que você tem, o problema, a situação, mas bora falar a verdade. Eu estava conversando com alguém que dizia que estava orando, não é? E o Espírito Santo me levou a fazer uma pergunta. Eu disse, você já orou para esta pessoa ser curada? Esta pessoa falou assim, não, eu não orei não. Sabe por quê? Porque eu não quero que esteja uma melhora aqui e daqui a pouco piora. Eu disse, não, eu tô falando curada por Jesus.
Você diz que sempre ora a Jesus, mas já orou a Jesus pela cura dessa pessoa? Aí essa pessoa, no fim de tudo, negação. O que é negação? Você nega que não crê em Jesus. Essa pessoa não orou pela cura. Não crê que Jesus pode curar. De verdade, não é essa cura que essa pessoa falou, não. Hoje tem uma melhora, amanhã piora. Não, porque essa pessoa tem muitas enfermidades. Mas veja, não é criticando, não. É normal essa pessoa agir assim. Por quê? Por que Lilian tem fé? Por que outra pessoa você pode ver que tem fé? Porque tem contato com a palavra. Porque está ouvindo as palavras de Deus. Mas essa pessoa vai tanto ao médico, tem tantos laudos da pessoa que essa pessoa gosta, tantos laudos, e sempre que vai uma piora, sempre que há... Então, o que é que tem mais na consciência dessa pessoa? As impossibilidades, tudo que essa doença está causando de dor e sofrimento, todas as impossibilidades dessa doença, como age no corpo, não tem palavra. Então, como pode haver fé? Como pode haver fé? Como pode haver fé? Então, aconselhei, né? Mas essa pessoa ficou irredutível. Não, eu não vou pedir isso não, porque cura um pouquinho aqui e lá na frente piora. Então essa pessoa, no fundo, ela não crê que Jesus pode curar. Buscar a cura. Conversar com Jesus. Porque a palavra está dizendo que é possível. Então Pedro, ele recebe uma palavra. Ele podia ter muito desejo de andar sobre as águas. Mas por que ele conseguiu andar? Porque Jesus liberou, vem Pedro. Jesus autorizou. Então Jesus, ouça com atenção. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou. Então Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que esse homem estava ali, irmão. Eu não sei como ele fazia para ir lá no tanque. Se ele usava as mãos, eu não sei o que ele usava. Mas a palavra revela que ele queria ser curado. A palavra revela que ele continuava tentando, mesmo com limitações. A palavra revela que coisa pior poderia acontecer se ele, aqui ó, que Jesus falou, se ele, ó, não peques mais, para que não aconteça. Então, aquilo aconteceu por causa do pecado, da desobediência, por não ouvir a voz de Deus, a orientação de Deus. Eu não sei se foi uma escolha, eu não sei o que aquele homem fez. Porque as nossas escolhas, as nossas próprias decisões, quando não está alinhado com a palavra, podem nos paralisar. Uma pessoa que bebe muito, depois vai dirigir, não pode não sofrer um acidente no trânsito? Ou matar até uma pessoa? E perder mobilidade do seu corpo? Ou vir até a óbito? Sim, é uma escolha. Beber e dirigir é uma escolha. Mas você deve fazer isso? Não. Mas quando você não ouve essa orientação e faz o que você quer, existem consequências. Existe consequência. Trair é uma escolha. Roubar é uma escolha. Fazer fofoca de alguém é uma escolha. Falar contra o bom nome de alguém é uma escolha. Colocar alguém no poço é uma escolha. Ser injusto é uma escolha. Não ajudar o órfão, não ajudar a viúva, também é uma escolha. Só ser amante de si mesmo, também é uma escolha. Então, e tudo isso é contrário à palavra de Deus, ao que Deus nos orienta. Então veja, Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então, talvez o problema dele não fosse nem chegar até o tanque, porque ele podia se arrastando, eu não sei, né? Ele era paralítico, né? Com as mãos, eu não sei. Com as mãos aí
se movimentando. Mas entrar no tanque, ele precisava de alguém para colocá-lo lá dentro. E Jesus diz que viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente. Então, todo esse tempo que ele era doente, ele estava ali. E a palavra de Deus está dizendo que este homem, ele tenta, aqui ó, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe, para pôr no tanque. Para ir até o tanque, de repente eu acredito que ele conseguia, porque ele está dizendo, para me pôr no tanque. Ele precisava de alguém que colocasse ele lá. Não é como ele era paralítico, ele não poderia fazer isso. Cada vez que eu tento... Então eu não vejo esse homem como um vitimista. Porque geralmente as pessoas que têm uma mentalidade vitimista, essas pessoas elas não tentam. Elas estão sempre ali, nesse lugar de vítima. Mas ele está dizendo que tenta. Ele está falando para Jesus a sua história. E aí você fala, mas Lília, Jesus pergunta, pô, você quer ficar curado? A Bíblia não fala que ele ouviu falar de Jesus. Talvez ele não soubesse quem era que estava ali, né? Na frente dele, o que podia falar para ele. Tanto é que a palavra revela, veja. Então Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus liberou uma palavra. Jesus deu ordem às células daquele corpo. Jesus liberou uma palavra sobre aquele físico. Jesus liberou. Então você veja, Jesus trouxe para a existência movimentação. Jesus trouxe para o corpo daquele homem saúde, restauração, cura. Jesus trouxe para aquele homem, tirou ele, o corpo dele, o físico dele da paralisação. No mesmo instante, o homem ficou curado. No mesmo instante, ele ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado, e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia que tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Então Jesus vai se apresentar para ele. Ele recebe o milagre, ele recebe a restauração, ele recebe a cura, mas Jesus depois se encontra com ele. Então ele aqui eu vejo como que ele está contando a história de vida dele para Jesus. Não é? E não como uma pessoa que está se vitimizando, mas uma pessoa que está mostrando a sua realidade. Eu tento, eu até vou, mas há uma impossibilidade. Eu preciso que alguém me ponha dentro do tanque. Por quê? Porque vem outro na minha frente e entra dentro do tanque. Ele podia até se movimentar, então ele tinha um limite de movimento. Ele tinha um limite até onde ele podia ir. Então eu não sei qual é o seu limite, eu não sei há quanto tempo você está tentando e se frustra, né? Porque provavelmente ele voltava lá para o mesmo lugar, não sei. Porque diz que os doentes estavam perto das entradas, estavam deitados muitos doentes. Então, e Jesus fala que viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo. Então, ele estava lá 38 anos. Dentro dele, ele ainda cria de que de repente alguém ia aparecer ali e colocar dentro do tanque. Ele não saiu da posição, ele não saiu do lugar. E Jesus mudou a vida dele. Então era alguém que estava tentando, mesmo se frustrando, mesmo não conseguindo. Era alguém que acreditava, eu posso me movimentar, eu posso voltar a andar, eu posso voltar a viver, eu posso voltar a ter vida. Ele precisava de uma oportunidade, ele precisava de um olhar, ele precisava de ajuda. E eu estou aqui para falar para você que Jesus Cristo é o que você e eu precisamos para trazer movimento para nossa vida, para que eu e você vá, para que eu e você avance, para que eu e você seja curado, para trazer para o físico, para a existência, a cura, a libertação, a mudança, a movimentação. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele vê as nossas tentativas, ele vê o que nós queremos e temos buscado, mas a nossa limitação humana nos impede. Então, situações, escolhas, lugares, eu não sei, pode
Você pode ter nascido assim. Porém, Jesus é aquele que vai nos curar, é aquele que vai nos libertar, é aquele que vai nos restaurar por completo, libertação completa, cura completa. Aleluia, glória a Deus. É aquele que está podando o nosso coração, aleluia, glória a Deus, para que eu e você venha a dar mais frutos. É aquele que vai trazer para o físico, para a nossa existência, aquilo que não temos, porque Deus tem interesse em colocar nas tuas mãos Canaã. Canaã, ela é acessada por fé. Deus disse, eu vou pôr na mão de vocês. Mas aquele povo, olhando para toda a cidade, todas as impossibilidades, ouvindo a voz de pessoas negativas, que não têm relacionamento com Deus, que não têm fé, começaram a reclamar, começaram a lembrar do Egito. Mas aqueles que creram na palavra acessaram Canaã. Canaã não estava nas mãos, Canaã estava na mente. Deus vai nos dar. Canaã estava aqui. É Deus que vai fazer. Canaã estava aqui. Não estava na mão. Não estava na posse deles. Mas na mente, eles já tinham tomado posse. Porque quem falou é fiel para cumprir. Mas se você olhar quem que instigou eles, foram pessoas negativas, pessoas sem fé, que ativaram neles o sistema das emoções, tristeza. E ali começaram a chorar uma tristeza profunda. E a falar o que não devia. Então tome cuidado com a voz que você tem ouvido. Se é a palavra de Deus, ela produz em mim e você esperança. Ela produz em mim e você mudança. Ela produz em mim e você uma nova realidade. Ela produz em mim e você longevidade. Sim. Ela produz em mim e você... se não podíamos gerar, agora geramos. Porque para Deus nada é impossível. Então peça ao Senhor. Porque o Senhor nos pergunta. Jesus nos pergunta. O que você quer? Este homem, Jesus pergunta, você quer ficar curado? O que você quer? O que tanto você tem buscado? Senhor, eu quero. Eu sei que Jesus sabe o que eu quero. Porque todos nós... temos alguma área na nossa vida em que estamos limitados. Limitados como humano, nas nossas possibilidades humanas. Aquilo que como humanos podemos fazer. Mas Jesus não é limitado. E esta fé que o Espírito Santo de Deus está gerando em mim e você. Por que você se coloca? Porque eu não sou melhor do que você. Há muito ainda para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E que a cada dia eu oro em nome de Jesus. Que eu e você possamos dar ouvido à voz de Deus. E assim, viver resultados que os seus familiares não viveu. Viver resultados que a sua família não viveu. Por você ser orientado pelas palavras de Deus. Então aí vai mexer com a tua humanidade. Aí a tua mente vai querer entrar no desespero. Mas aí tu vai dizer, aquieta a minha alma. Aquieta porque eu ainda louvarei o Senhor. Aquieta a minha alma porque Deus está no controle. Aquieta a minha alma. Ele vai destruir a obra do maligno. Aquieta a minha alma. O mal não vai acontecer, mas o bem do Senhor eu vou viver. Aquieta a minha alma. Fale com a sua alma aquilo que você crê, aquilo que você acredita, porque Deus, ele é fiel às suas palavras. E se as suas palavras estão dizendo que naquele tempo, um momentinho, qualquer doença era curado, diz o Senhor. Então, não há impossível para Deus. Não há impossível para Jesus. Se você quer ser curado, fale agora para Jesus. Creia agora em Jesus Cristo. Creia agora em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E seja curado instantaneamente, porque foi na mesma hora que a cura foi liberado para o corpo daquele homem. E que é liberado sobre meu corpo e sobre o teu corpo. Sobre as nossas limitações humanas. Seja substâncias químicas. Seja algum órgão afetado. Seja, eu não sei o que o físico foi nos atingido e que foi roubado de nós saúde. Mas assim nos diz o Senhor. Seremos restaurados e curados
porque o Senhor libera sobre nós essa palavra e eu creio em Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas palavras. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.